que está acontecendo? Bem, a continuação começa com o fato de que em Kryvyi-Rog uma van foi cortada. Ou melhor, não foi a van que cortou, mas o pessoal do centro de recrutamento fechou a van com mulheres e crianças. Eles acharam que viram alguma coisa lá e supostamente decidiram que havia infratores, mas que infratores seriam esses? Neste vídeo, dá pra ver como esse pessoal do centro de recrutamento se comporta, é simplesmente absurdo. Eles se sentem com suas balaclavas, com essas calças aí, de cor inesperada, azul marinho, provavelmente se acham intocáveis. Gritam, xingam, ameaçam, essa é a figura maior, a figura musculosa à esquerda. Acho que antigamente usavam óculos assim, e chapéus para espantar pássaros na horta, eram umas construções, mas agora essas construções, acho que até com pochete, provavelmente para receber propina na hora, pelos capturados, andam pelas ruas e contam todo tipo de coisa. Infelizmente, não posso mostrar isso completamente. Assista no meu canal, aqui está o código QR, acesse pelo tablet, continue no celular, aponte e você vai direto para onde precisa. Se você está me assistindo por eles. Da mesma forma, aqui na descrição do vídeo tem um link. Acesse direto por lá, novamente, para onde precisa, direto para o canal do Telegram. E lá tem mais alguns vídeos parecidos, que eu não vou mostrar aqui. Mas lá também tem um cara sendo puxado com toda a força, acho que do trabalho dele, ele grita, mas nada adianta. Aparentemente, ele quer ir para a linha de frente. Enquanto isso, o prefeito de Lviv, Sadovyi, diz que é dever de todo ucraniano servir a sua nação e, naturalmente, ao exército. O exército e a linha de frente são aquilo pelo qual você vive. Praticamente é o que diz Sadovyi. Bom, e não importa, claro, que os próprios filhos dele, já em idade de serviço militar, vivem no exterior. Mas mesmo assim, olha só que declaração poderosa. Você consegue imaginar? Pois é, claro. Como não ouvir uma pessoa tão boa assim? Cada pessoa, ou talvez até mesmo uma mulher, deve entender que precisa saber se defender. Fico curioso, será que a esposa do Sadovyi entende que precisa se defender? Bom, ele ocupa um cargo, mas e ela? Ele tem esposa mesmo. Eu não sei, mas deveria ter. Se ele tem filhos, então deve ter esposa também. Hoje em dia, eu implementaria uma regra de que todos os homens devem servir nas Forças Armadas. E vão servir. Aham, então os prefeitos também devem ir, e os vice-prefeitos, e toda essa corja de deputados, toda essa elite, digamos assim, então todos devem ir lá. Nesse caso... Não estamos nos preparando para defender o país, como no caso de Israel. De novo usando Israel como exemplo. Até quando vão insistir nisso? Já usaram Israel ao máximo. Lá as condições são diferentes. Políticos e seus filhos realmente servem no exército. Vocês só fingem ser espertos, enquanto esses políticos só exercitam os músculos do rosto. Não temos outra saída, entende? Não vamos mudar a Rússia, certo? Sim, não tem outra saída. Então temos que usar os outros para tirar as castanhas do fogo. Mas já chegamos ao ponto de que está acontecendo evacuação da região de Dnipropetrovsk. Provavelmente é porque pessoas como esse personagem só ficam sentadas e não vão para as forças armadas ou qualquer frente. Os parentes deles estão sendo enviados em massa para o exterior, compram praticamente todas as mansões lá, com todos os recursos necessários, o quê? Até mesmo os pássaros da invencibilidade, como o Juan com seu sombrero, ficam chocados com essas coisas. Então vamos ver o que está acontecendo. Evacuação obrigatória em Dnipropetrovsk. Centenas de crianças serão retiradas de 10 vilarejos. Lembro que a evacuação é realmente obrigatória. Mesmo que os pais não queiram que as crianças sejam retiradas dos vilarejos considerados para evacuação, elas serão levadas à força, porque é assim que funciona. Na região de Dnipropetrovsk, ampliaram a evacuação obrigatória para famílias com crianças. Devido à ameaça constante de bombardeios russos, centenas de moradores, incluindo mais de 300 crianças, devem se mudar para áreas seguras. Isso foi informado pelo chefe da administração militar de Dnipropetrovsk, Alexander Ganza, no Telegram. Quem será evacuado? Aliás, na Ucrânia estão pensando em proibir o Telegram, porque dizem que lá há agentes do FSB, tem de tudo lá, inclusive as operações psicológicas e outros. Mas por algum motivo, até agora continuam sendo publicados posts tanto de líderes locais quanto globais, e no geral é estranho. Socorristas, policiais e organizações humanitárias foram mobilizados para a evacuação. Os moradores são levados por rotas seguras até centros de trânsito. Lá eles recebem informações e assistência.
Agora imagine, algumas centenas de pessoas que foram evacuadas, certo? Elas chegaram a alguns centros de trânsito. Deram para eles uma garrafa de água, não sei, uma fralda para as crianças, uma caixa de biscoitos, quero dizer, uma caixinha. E depois? Bem, eles praticamente não recebem dinheiro, trabalho. Vão arrumar trabalho para eles? Não. O que eles vão fazer? Então tiraram a pessoa da aldeia, ele tinha sua própria propriedade lá. Bom, talvez não vacas e cabras, mas galinhas, talvez uns tomatinhos, batatas e um pomar no quintal. O que essa pessoa vai fazer em alguma cidade sem sua propriedade? Mesmo que seja em Dnipro, mas ele não tem dinheiro, não tem moradia, alugar um lugar agora está extremamente caro. Já faz um ano que publiquei informações quando evacuaram pessoas de Donbás. Já naquela época, na rua, literalmente contavam, davam entrevistas, essas pessoas diziam, ninguém está nos ajudando. Nos deixaram aqui na esquina, depois de nos tirar do ônibus e disseram, pronto, boa sorte, evacuamos vocês, agora cada um por si. E acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. O que os evacuados recebem? Ajuda financeira, apoio médico e psicológico são extremamente necessários, na minha opinião. É exatamente o que o médico receitou, junto ao apoio jurídico. Fornecem alimentos e itens de higiene, mas o mais necessário, e aqui sem sarcasmo, é que os especialistas ajudam a recuperar documentos perdidos se necessário. Mas só nos últimos 10 dias, mais de 1.000 adultos e mais de 400 pessoas deixaram o território de Dnipropetrovsk. E o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk pediu aos moradores que não adiem a decisão de evacuar e saiam a tempo para regiões mais seguras. Bem, isso já é uma suposta vitória ou o quê? Sinceramente, nós aqui juntos não entendemos. Isso já é uma vitória ou não? Juan Hachissambre ficou surpreso, porque, bem, é assim que nós dois estamos confusos. A próxima, mais uma notícia sobre o ataque a um campo de treinamento privado perto de Kiev, onde estava sendo demonstrada uma evacuação. Armas! Armas! Ou seja, era uma exposição de armas. De repente foi realizada ao ar livre e a Rússia realizou um ataque nesse campo de treinamento. Bem, isso é muito parecido com o que fez aquela rainha dos drones, Berlinskaya, lá um ano atrás ou 2. Ela também organizou uma exposição de armas, todo mundo falou sobre isso em todos os cantos, com os endereços, atacaram essa exposição, ela em particular divulgou, atacaram a exposição, pessoas morreram e a rainha dos drones continua andando por aí. Aborda poder e as fronteiras de 91 cada um com sua visão. E coisas assim. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, você não consegue esconder o sol com a peneira, não dá para esconder o sol com a peneira, como diz a sabedoria popular. Se você organiza a maior exposição de armas na Ucrânia, é claro que não vai conseguir esconder o endereço dela. E é uma tolice parecida, me desculpe a expressão, como premiar militares das Forças Armadas em um campo aberto, novamente ao ar livre, quando chamaram aqueles que se destacaram. Reuniram pessoas de diferentes regiões, novamente, e então eles foram atingidos no mesmo campo de treinamento. Onde está o bom senso do comandante Ava? Sinceramente, mais uma vez ficamos perplexos. Estão nos informando o seguinte, que a Rússia, no dia 24 de julho, durante o dia, realizou um ataque com mísseis contra Kiev e a região de Kiev. Segundo a mídia ucraniana e o fundador da empresa, militares russos atacaram um campo de treinamento no distrito de Bucha, na região de Kiev. Durante uma exposição de armamentos no campo de treinamento, 10 morreram e cerca de 100 ficaram feridos. Na exposição estavam presentes representantes da indústria de defesa ucraniana, e o local do evento era mantido em total sigilo. Vocês estão brincando? Com a tecnologia e os meios de comunicação atuais, é impossível esconder o local de uma exposição tão grande. Tudo bem se fosse algum encontro de senhoras para discutir tipos de chá ou algo assim. Mas é uma exposição de armas. É claro que isso chama a atenção. Isso chama a atenção tanto de ucranianos quanto de russos, de quem cuida da inteligência e tudo mais. Sério, né? Zelensky imediatamente escreveu sobre o poder, sobre a operação de resgate. Se não tivessem feito uma coisa dessas, ninguém precisaria ser salvo. Estão dizendo que há mortos e feridos. Dizem que são 10 mortos e 100 feridos. E uma investigação foi iniciada sobre o desempenho inadequado. Deveres oficiais na organização e realização do evento, o que levou à morte de pessoas e outras consequências graves. Mas será que antes não estava claro que uma exposição de armas ao ar livre, ainda mais na Ucrânia, teria 90% de chance de ser atacada? Eu não vou dizer 100%, mas 90%. É como se eu não soubesse que colocar a mão em metal fervendo vai queimar.
e depois me surpreendesse. Nossa, queimou tudo. O que vocês estão fazendo aí? Eu não entendo. Ou então, tudo bem. Se fizessem essa exposição em algum tipo de super masmorra, tipo a 1 quilômetro de profundidade, em alguma mina, por assim dizer. Mas aqui é céu aberto. Vocês estão malucos? Ou sou eu? E essas pessoas ainda tentam comandar alguma coisa. Eles mal conseguem levar uma colher de borscht à boca, e agora precisam organizar uma exposição. Mas ao mesmo tempo, há outras declarações maravilhosas. Aqui estamos nós novamente, com o Pitik, o pássaro da felicidade e da resiliência, extremamente felizes. A questão é que agora pretendem aumentar o padrão de vida dos ucranianos. E claro, a qualidade também. Acontece que a principal prioridade do Estado é o combate à pobreza. Durante a guerra, combater a pobreza é o certo. Agora, o principal para nós, o objetivo principal que precisamos alcançar. Enquanto dezenas e centenas de localidades são destruídas e centenas de milhares de pessoas são mortas, é justamente aí que vocês alcançarão o bem-estar. Bom, eu entendo. Talvez se o objetivo disso for combater a pobreza, pode ser para os deputados. Aqui tudo pode ser resolvido, nisso eu nem vou discutir. Mas se estamos falando das pessoas comuns, que ficam sem teto, sem comida, sem meios financeiros para sobreviver, que tipo de combate à pobreza é esse? Ucranianos enfrentam a pobreza por conta própria, migrando para a Europa, Estados Unidos e outros países, onde trabalham ou abrem negócios. Eu tenho muitos conhecidos que abriram negócios, alguns no ramo da construção, outros em tecnologia da informação, cada um em uma área diferente. São eles que resolvem os problemas de pobreza. O que os personagens do governo fazem, isso se chama enganação. Quando criança li isso e me perguntava, que óculos eram esses? Em quem estavam esfregando esses óculos? Onde? Por quê? Depois entendi tudo de repente. O autor dessa bela iniciativa foi Terekov, que é o prefeito de Kharkiv, chefe da Associação das Cidades e Comunidades da Linha de Frente. Lá eles claramente combatem a pobreza com gosto. A política estatal deve ser direcionada para aumentar o bem-estar das pessoas. Infelizmente, diz Terekov, hoje um dos maiores problemas na Ucrânia é a pobreza. E as estatísticas falam por si mesmas. Praticamente 1 em cada 3 ucranianos vive à beira da miséria. Não são só números, são pessoas que vão ao mercado todos os dias e precisam escolher entre remédios ou pão. Ninguém deveria passar por isso. Eu também posso criar um discurso assim. Aqui, claramente, uma inteligência artificial também trabalhou para ele. Essas construções, como isso não é uma vírgula, é a indústria de defesa. São típicas de inteligência artificial. Bem, aqui podemos dizer o seguinte. É claro que cada pessoa é um indivíduo. E é humilhante, isso eu digo por mim como uma inteligência artificial, é humilhante para essa pessoa perceber que vive abaixo de um certo nível. Você olha para seus compatriotas no exterior, eles vivem bem. E aí você começa a pensar, por que eu, sendo tão forte, tão talentoso, vivo mal no meu próprio país? É humilhante perceber isso. A Ucrânia deveria ser uma segunda Suíça. Cada um com seu carro. Se a família tem mais de 3 pessoas, então a família tem 2 carros, 3 apartamentos e uma casa de campo. E também deve haver um terreno onde as pessoas possam cultivar seus próprios produtos naturais. Ao mesmo tempo, haverá total autonomia em relação às fábricas, produtos alimentícios genuinamente ucranianos cultivados com as próprias mãos. É nisso que o Estado deve prestar atenção. Mas essa improvisação me parece até melhor do que esse Terekov. Escrevam o que acham dos meus discursos. Se é possível fazê-los em um momento politicamente importante. Enfim, é uma total estupidez. Vocês não conseguem acabar com a guerra, mas ficam falando que é claro que é preciso combater a pobreza. Mas isso são só discursos, só marketing da própria imagem. Eles só dizem o que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, as tarifas não devem aumentar, ou então todas as pessoas devem ser felizes, ou as crianças devem obedecer aos seus pais, ou a educação deve ser de alto nível. Dá para inventar esse tipo de coisa. Sinceramente, não sei. Você pode passar o dia escrevendo 3 volumes de discursos e vender caro. Só para quem não pensa por si, ficar impressionado com obviedades e se deixar levar. Se for para ser sensato, Terekov informou que há um pacote de iniciativas legislativas para aumentar a renda da população. Pensões e salários. Você consegue imaginar? É assim mesmo. Aqui a coisa não é bem assim. Propomos conter o aumento dos preços dos produtos essenciais com uma alíquota reduzida de IVA para bens de primeira necessidade. Separadamente, há o custo do combustível.
O Estado precisa regular os preços da gasolina, já que o combustível representa grande parte do custo de quase todos os produtos. Eu, tendo crescido nos anos 90, lembro como tentavam regular os preços dos produtos e estabelecer a taxa de câmbio. Assim que há o menor erro em algum lugar, ela dispara como uma mola comprimida, simplesmente se solta e vai para as alturas, literalmente para o espaço. Parece que essas pessoas nunca leram nada sobre economia, nem sequer leram ou não viveram o que aconteceu antes. Mas a regulação estatal dos preços dos combustíveis. Bom, vocês aí também, né? Juan expressou tudo o que eu penso sobre isso. E daí? E o Zelensky também tem um nível de discurso parecido com o do Terekov. Ele contou que a Ucrânia tem 2 cenários para este inverno: negociações ou uma nova escalada. Bom, também, né? É tipo, temos 2 escolhas: beber ou não beber, comer ou não comer, sair para passear ou não sair para passear. Ao mesmo tempo, a escolha não é entre paz ou uma nova escalada. Praticamente qualquer pessoa normal quer a paz. Mas já o poder, os poderosos, esses sim têm uma escolha: uma nova escalada para ganhar dinheiro ou não. Aqui temos um certo Tillerman, que foi colocado como chefe desses flamingos para produzir esses mísseis. Mas esse Tillerman, que antes era conhecido pelo sobrenome Danilov, diz o seguinte: se a paz chegar, todos os investimentos vão acabar e não poderemos ganhar dinheiro. Então aí estão as iniciativas pela paz, por negociações, por algum tipo de acordos, contratos, todos esses Resilience Plan, Stability Plan e outros planos que você já nem consegue ler porque eles já queimaram. Enfim, Zelensky mencionou 2 cenários, e os próximos meses serão decisivos para a guerra. Já faz 6 anos que tudo é decisivo para a guerra, até agora já foram 6 viradas. Já neste inverno, a Ucrânia ou vai entrar em negociações com a Rússia, ou vai enfrentar uma nova escalada, ou seja, vamos dar uma olhada nos líderes poderosos e avaliá-los também. Lá não são menos desenvolvidos intelectualmente do que aqueles que acabei de mostrar. Bem, por exemplo, quem está falando aqui? Então quem é mesmo agora? Este aqui, por exemplo. E aqui nós temos um jovem Elton John em processo de transformação à esquerda. Ou seja, é claro, esse é o jovem Lenin, mas ele está tentando fingir, ele não está satisfeito. Não precisa se forçar a ser outra pessoa. Seja você mesmo, seja o jovem Lenin. Por que todas essas transformações? Bem, e à direita eu diria, mas não vou. Eu convoquei 22 mil militares para serviço por contrato. Desses, 1 em cada 7 são pessoas que têm antecedentes criminais, estão sob investigação ou, digamos, têm problemas com a lei. Ou seja, eles pegam todo mundo que vem, empurram todos, mas as perdas continuam acontecendo. Isso é muito importante, como diria o jovem Lenin, mas ele não vai dizer, pois finge ser o jovem Elton John, o que também não importa. E essas histórias de que na Rússia estão pegando todo mundo à força, na verdade lá pagam dinheiro. As pessoas vão por vontade própria, e quem está sendo pego à força não é na Rússia. Essas vans da inabalabilidade ainda não circulam na Rússia. Talvez um dia circulem, mas já faz 2 anos que elas andam pelas ruas de um lugar que definitivamente não é a Rússia. E aqui podemos lembrar do livro de Kushma, sim. A Ucrânia não é a Rússia, justamente em relação a essas vans da inabalabilidade, a buzificação. Mas tem também uma outra senhora que fala lá, ela diz que o tempo de Putin já acabou, que já está quase no fim. Essa senhora, aliás, antes criticava o governo, falava sobre questões financeiras, falava coisas interessantes, especialmente sobre as aposentadorias, mas alguma coisa desandou. No YouTube, como diz Curbanito, uma das representantes da corte dos Falcões teve um filho, como aconteceu com o carteiro Peshkin. Antes eu não tinha bicicleta, por isso era tão mal-humorado. E é isso. Eles mostram sua fraqueza ao tentar nos atingir com um golpe, restando apenas bater o pezinho. Que não estão mergulhando, estão batendo, tia. Eu entendo que a tia, essa é a deputada Kinia, né, do partido do Poroshenko, ela tem a própria, eu acho, casinha de campo, com gerador, com painéis solares e provavelmente em Conchas Aspa, onde essa casinha está localizada. Como se sabe, ninguém ataca os chamados centros de tomada de decisão, e atacam justamente as pessoas comuns, em cidades comuns, grandes, pequenas, não importa. E lá não só batem o pé, mas atacam tão forte que até os postos de gasolina são atingidos. Postos de gasolina foram destruídos na estrada Kharkiv-Dnipropetrovsk. Agora continuam os ataques em Odessa, o Mar Negro foi praticamente fechado para a Ucrânia, 2 milhões de prejuízo. E o deputado Kinia só bate o pé e nos deixa nervosos. A mim e ao Juan.
Na verdade, o tempo de Putin está começando a se esgotar, sabe? Tipo, uma contagem regressiva para ele já começou. Ele tem uma situação muito instável dentro do país, tanto com as elites políticas, quanto com a população, com a economia e com os militares. Bem, aquele poderoso exército russo já foi praticamente transformado em carne moída e isso vai levar a um colapso dentro do país, por isso. Agora é a hora perfeita para Mopsique aparecer com seu comentário. Também ouvimos o comentário do Mopsique. Tchau a todos.